Entra geração, sai geração e a gente sempre com a mesma dúvida, né? Qual que é a placa de vídeo que eu compro? Eu não sei, as coisas mudaram. E mudou de novo. Nós temos uma nova geração de placas de vídeo e novos modelos. Com a chegada da RTX 4070, muita gente ficou confusa sobre qual modelo ela de fato substitui. E eu tenho uma resposta para te dar, mas ela pode ser um pouco mais complexa do que você pensa. Porque a resposta eu posso te dar agora, ela vem para substituir a RTX 3070. Ou a 3070 Ti, ou a 3080. Vai depender muito do que você busca para comprar. A resposta direta é que a RTX 4070 é a substituta direta da RTX 3070, o que não significa que quem estava querendo comprar uma RTX 3070 necessariamente vai querer comprar uma RTX 4070. É curioso, porque como eu disse, apesar dela ser substituta de uma RTX 3070, inclusive compartilhar especificações muito parecidas, né, a mesma contagem de CUDA cores e tal, ela é uma placa bem diferente e traz uma performance superior. Ela também pode ser considerada uma substituta da RTX 3070 Ti. Ela tem especificações diferentes, ou seja, ela tem no papel especificações inferiores a uma 3070 Ti, mas ela traz uma performance superior. Na verdade, ela acaba entrando como opção de compra para quem está pensando em escolher uma RTX 3070, 3070 Ti ou uma 3080. Não especificamente para quem está pensando em fazer um upgrade. Ela até pode servir como upgrade, mas ela vai ser upgrade em alguns setores específicos, como por exemplo o DLSS 3 e o AV1, que são as novas tecnologias que a série RTX 40 traz, além de uma eficiência energética maior. Mas se a gente for falar de performance direta, a RTX 4070 ela desembarcou especificamente ali no território da RTX 3080. Então se você está aí no mercado pensando em comprar uma RTX 3080, ou se de repente o teu sonho de consumo era uma maravilhosa RTX 3080, olha que coisa mais linda do mundo! Fique sabendo que a 3080 está dando tchau, ela está se despedindo do mercado e você até encontra alguns modelos à venda, mas eles já não estão em preços muito convidativos e eles são realmente algum estoque antigo que já está aí só para realmente fazer a desova da RTX 3080. Então existem opções no mercado da RTX 3080 de 10 e até da RTX 3080 de 12 GB, mas são bem difíceis de encontrar novas. Elas ainda vão existir no mercado de usados por muitos anos, assim como tem uma 1080 Ti. Mas o fato é que a RTX 4070 encaixa perfeitamente ali no nível de performance da RTX 3080. As principais diferenças entre essas placas são especificamente de gerações. Então nós temos aqui a geração Ampere e a Ada Lovelace. Algumas das diferenças básicas entre eles são as tecnologias. Assim como 3070, 3070 Ti, a RTX 3080 também traz suporte a DLSS Ray Tracing, mas não traz suporte ao DLSS 3 e ao AV1 para encoder. A série RTX 30 já faz o decoder AV1, ou seja, você pode consumir conteúdo em AV1, mas você não consegue fazer o encode, ou seja, você não consegue gerar conteúdo ou gravar conteúdo ou fazer streaming com AV1, o que vai afetar um público bem específico, né? Só se você pretende gravar gameplays ou se você pretende fazer algum conteúdo específico, criar conteúdo ou usar a GPU para fazer o encode em AV1, isso especificamente para quem trabalha, se você trabalha com edição de vídeo ou se você trabalha de repente com streaming, vai fazer bastante diferença. Mas as diferenças não param por aí. A RTX 3080 padrão, pelo menos, vem com 10 GB de memória. É bom lembrar que a gente tem a versão de 12 GB de memória, que hoje em dia é bem raro de você conseguir encontrar e que a performance dela é um pouquinho melhor do que a RTX 3080 de 10 GB, inclusive ficando mais próxima da RTX 3080 Ti. Mas esse é assunto para um outro dia. Aqui a gente está falando da RTX 3080 de 10 GB. E a diferença em relação à RTX 4070 é que a 4070 tem 12 GB. Dados aí os recentes acontecimentos envolvidos
envolvendo discussões sobre VRAM, isso parece um pouco importante. A RTX 3080 foi uma placa que no lançamento ela foi focada para 4K, mas obviamente que com o passar dos anos ela foi dando aquela cansada, e aí depois daquela cansada ela já ficou mais uma placa para Quad HD mesmo, que é especificamente onde a RTX 4070 chega. Ela chega para ser uma placa para Quad HD. Você pode rodar em outras resoluções, inclusive em 4K com a ajuda do DLSS 3, que dá um boost a mais, mas ela é uma placa especificamente voltada para Quad HD. Mas ela é focada nesse mercado justamente por ela ser capaz de rodar os jogos nessa resolução com uma boa taxa de FPS. Outro ponto importante é o consumo de energia e o TDP. Nós temos aqui um TDP de 300 watts, ou um TGP de 300 watts, um Total Graphics Power, ou seja, o consumo total da placa de 300 watts, enquanto que a RTX 4070 está ali na casa dos 200. É uma diferença bem grande se a gente considerar que elas têm basicamente o mesmo desempenho. Mas será que tem o mesmo desempenho mesmo? Bom, para confirmar isso, eu resolvi fazer alguns testes aqui, mostrar para vocês qual que é a performance da 4070 frente à RTX 3080 e mostrar qual delas é a melhor opção para você. Eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X, instalado numa B650 Aorus Master, refrigerado por um Aorus X360 Waterforce, com 2 TB de armazenamento Kingston Fury Renegade e 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6000 MT por segundo. A fonte utilizada foi uma V850 Gold V2 da Cooler Master. E as placas que nós testamos são a RTX 3080 Founders Edition e a RTX 4070 da Palette. A RTX 3080 Founders Edition você não encontra no Brasil. Bom, essa altura você já não encontra mais em lugar nenhum, mas você ainda consegue importar lá fora. Inclusive tem um vídeo mostrando como eu importei essa placa. E a RTX 4070 da Palette, bom, você pode usar como referência. Ela até vai estar disponível no Brasil, mas existem outros modelos que você pode comprar, que são os modelos que seguem basicamente o projeto de referência, né? Os modelos mais baratos vão ter basicamente a mesma performance, com a diferença que alguns modelos podem vir com o conector 12VH PWR, o PC Express Gen 5, ou com o PC Express de 8 pinos. Então existe essa possibilidade e aí vai da escolha do cliente. Mas vamos dar uma olhada nos testes aqui. Eu testei alguns jogos, engines diferentes, tudo em Quad HD, pra gente ver qual é a performance das duas placas e ver qual que é a melhor escolha. Começando aqui pelo COD Warzone 2, lá no benchmark do modo multiplayer. Aqui a gente testou com tudo no Ultra em Quad HD e a RTX 4070 ficou na frente com uma média de 101 e mínima de 55, contra uma média de 96 e mínima de 54 da RTX 3080. A gente aproveitou e testou também com DLSS, caso você queira ganhar uma performance a mais. A RTX 4070 conseguiu 144 FPS de média, 93 de mínima, contra 128 de média da 3080 e 85 de mínima. Olha a diferença que a gente consegue abrir já no DLSS, mostrando que os Tensor Cores de nova geração que equipam a RTX 4070 conseguem tirar vantagem já em alguns jogos. E é importante observar que além dos Tensor Cores, a RTX 4070 traz também RT Cores de nova geração, que a gente vai ver em breve nos testes em Ray Tracing. Como por exemplo agora, no Control. Aqui no Control, com o Ray Tracing desligado, com tudo no alto, a 3080 fez uma média melhor, com 103 de média e 84 de mínima. A 4070 ficou atrás, com uma média de 94 e mínima de 78. Já ligando o Ray Tracing, a diferença diminui bastante. A 3080 ainda fica na frente, mas faz uma média de 62 contra 57 e mínimas de 51 contra 48, o que mostra que os RT Cores de nova geração conseguem tirar essa diferença aí da 3080. Ao ativar o DLSS, a diferença diminui ainda mais. A RTX 3080 faz média de 108 contra 103 a 4070 e mínima de 84 contra 82 com um empate técnico, ou seja, basicamente a mesma performance. Vai ser bem difícil você perceber esses 5 FPS de diferença de uma para outra. Em Cyberpunk 2077, com o Ray Tracing desligado, nós temos a 4070 atrás, com média de 73 e mínima de 64. A 3080 faz média de 78 e mínima de 68, ou seja, está bem próximo ali do empate, mas está um pouquinho fora da margem de erro. Então a 3080 fica à frente, mas por uma diferença que é bem difícil de perceber. Inclusive a estabilidade das duas é muito parecida. Ao ativar o Ray Tracing, as duas placas têm um empate técnico, com uma média de 37, mínima de 31 para 3080 e média de 34 e mínima de 29 para 4070. Ao ativar o DLSS, a 3080 e a 4070 têm basicamente a mesma performance com empate técnico. Em Dirt 5, novamente empate técnico entre as duas, média de 133 e mínima de 114 contra 132 e 111. E ao ativar o Ray Tracing, a mesma média, mas a mínima diferente. Aqui a 4070 ela tem uma mínima bem inferior, ela vai ali para casa dos 83 contra 99 da 3080, o que pode ser alguma coisa relacionada à imaturidade dos drivers, né? A
RTX 40 acabou de ser lançada, a 4070, e a RTX 3080 já está há bastante tempo no mercado. Então talvez a gente veja uma melhora nisso ou não. Em Far Cry 6, novamente empate técnico, 123 de média contra 127, mas nas mínimas a 3080 fica na frente com 101 contra 92. Ao ativar o Ray Tracing, a 4070 é quem fica na frente, ainda dentro da margem de erro, mas ela fica com 110 contra 107 e as mínimas de 85 contra 87 com a 4070 à frente. Em Fortnite, contudo no Epic, nós temos um empate técnico, exatamente a mesma performance das duas placas. E ao ativar o DLSS, é a 4070 quem fica na frente, com média de 151 e mínima de 114, contra 145 da 3080 e 107 de mínima. Olha que situação curiosa. Ativando o DLSS, inclusive em Quad HD, que é bom até mesmo para quem vai jogar um jogo mais competitivo, a gente tem uma vantagem para a nova geração. Em GTA V a gente tem a mesma performance, porque as duas placas conseguem entregar o máximo que a engine pode empurrar, com 180 de média e 137 de mínima. Já é um jogo antigo, então a gente eventualmente vai tirar ele daqui, mas só para vocês verem que as duas placas fazem a mesma coisa, apesar de terem gerações diferentes de tecnologias. Em God of War, a RTX 3080 fica à frente com média de 95, mas tem um empate técnico, já que a 4070 tem média de 92, ou seja, dentro da margem de erro. Já nas mínimas são 10 FPS de diferença. Novamente um cenário onde o amadurecimento de driver pode trazer uma melhoria para 4070, mas a gente vai descobrir daqui a algumas semanas ou meses. De qualquer forma, ainda assim ela consegue fazer acima dos 60 FPS de mínima, mas fica um pouco atrás ali da RTX 3080. Ativando o DLSS, as duas placas ainda mantêm um empate na média, mas nas mínimas a RTX 4070 continua 10 FPS atrás. Pelo menos ela está estável na diferença. Em Red Dead Redemption 2, a RTX 3080 faz média de 132, com empate técnico, já que a 4070 faz 131, enquanto que nas mínimas, novamente 10 FPS de diferença, ou 9 FPS de diferença, com a 3080 ficando à frente. Watch Dogs Legion, exatamente a mesma performance das duas placas, ali com média na casa dos 127 e mínimas de 103. E dessa vez, ativando o Ray Tracing, também a mesma performance das duas placas. Ao ativar o DLSS, a 4070 fica na frente, mas somente dentro da margem de erro ali, mesmo nas mínimas, onde ela sai um pouquinho da margem de erro, ainda é uma diferença imperceptível. Então dá pra dizer que elas têm exatamente a mesma performance. Mas a gente tem um diferencial aqui, eu comentei sobre o DLSS 3.0, que está disponível na RTX 4070 e não está disponível na 3080, mas de quanto é que a gente está falando de diferença de verdade? Isso chega a compensar? Quanto de FPS a gente está falando? Bom, eu coloquei aqui em alguns cenários para a gente ter uma ideia. Bom, começando aqui por Cyberpunk 2077, a gente tem uma situação onde as duas placas têm um empate técnico no DLSS 2.0, e ao colocar o 3.0 na 4070, ela sai de 62 de média para 96 e de 51 de mínima para 82. Em Flight Simulator, as duas placas aqui com o preset no Ultra sem DLSS fazem a mesma performance, com 70 de média, 57, 56 de mínima, e enquanto que ativando o DLSS 2.0 elas fazem a mesma média. Elas também fazem ali na casa dos 79, 78 de média e 61, 60 de mínima. Mas ao ativar o DLSS 3.0, sai ali dos 79 para 134 a 4070 e da média de 61 para 95. No Spider-Man Remastered a gente tem a RTX 4070 e a RTX 3080 com uma performance bem próxima, mas aqui a 4070 fica à frente, média de 144, mínima de 96 contra 139 de média e 91 de mínima. Com o Ray Tracing ligado, elas têm a mesma performance, um empate técnico com média de 87, 84 e mínima de 67, 65, dentro da margem de erro. Ativando o DLSS 2.0, a 4070 ainda fica à frente, com média de 112 e mínima de 84 contra 107 de média e 78 de mínima da 3080. Mas na 4070 ainda tem o DLSS 3.0, a diferença que a gente está falando é sair dos 112 para os 147 FPS de média e dos 84 para os 114 de mínima. Tem ainda o Plague Tale, o Requiem, que você sai ali dos 87, 89 de média e 68, 69 de mínima, com empate técnico das duas placas com DLSS 2.0 ligado, e quando você ativa o DLSS 3.0 na 4070, ela sai de 87 para 125 na média e de 68 para 103 nas mínimas. Mas e no geral, Robson, como é que se comportaram as duas placas? Bom, se a gente comparar aqui todos os testes sem DLSS, os 10 jogos que a gente testou aqui, a 3080 e a 4070 têm um empate técnico, elas têm a mesma performance, tá dentro da margem de erro ou muito próximo da margem de erro, o que é insuficiente para um ser humano normal conseguir perceber. Então a gente tem hoje uma 4070 com performance de 3080. Mas e nos jogos com DLSS? Bom, tem os jogos com DLSS 2.0, onde elas têm a mesma performance, mas ainda tem a questão do DLSS 3.0, que a gente não consegue testar na RTX 3080, porque essa tecnologia não está disponível na RTX 3080. Então só dá para ter uma noção do que você ganharia se você escolhesse uma RTX 4070 ao invés da 3080. Eu sei, parece até meio covarde
comparar isso, mas é o que tem disponível. E como que fica na questão do consumo? Eu falei que o TGP da 4070 é bem menor e a gente consegue ver isso aqui no consumo total do sistema. O sistema com a RTX 3080 consumiu 545, enquanto que o sistema com a RTX 4070 consumiu no máximo 405 watts rodando o Cyberpunk 2077. Em relação à temperatura, a gente está comparando modelos completamente diferentes aqui, né? Mas mesmo esse aqui sendo um modelo bem básico, ele já traz um projetinho bem interessante com o pass-through aqui, 2 fãs e um projeto bem compacto. E o TGP, a evolução que a gente teve de uma geração para outra também se reflete aqui. Com uma performance igual, a gente tem aí um consumo bem menor e uma temperatura menor. A RTX 3080 trabalha num pico ali de 77 graus no Cyberpunk 2077, enquanto que a 4070 bateu no máximo 70 graus. De novo, são modelos completamente diferentes, tá? É bem possível encontrar modelos custom da 3080 que vão estar numa temperatura menor, então é só para vocês terem uma referência aqui. Tá bom, mas no fim da história, o que compensa mais? Pegar a 3080 ou pegar a RTX 4070? Eu acho que ficou bem claro que se estiver no mesmo preço, é inevitável que a escolha é a RTX 4070. Eu não consigo encontrar um caso onde a RTX 3080 no mesmo preço da 4070 seja mais negócio. Eu vi muita gente falando sobre a largura de banda da memória e tal, mas a gente tá vendo a performance direta em games. Se você tá pensando especificamente em jogos, essa é a escolha. A não ser que você precise da placa para alguma aplicação profissional especificamente que necessite de uma largura de banda maior, sim, a RTX 3080 pode, nesse caso, ser mais interessante. Mas no contexto geral, a RTX 4070 é superior em todos os sentidos. Ela traz um TGP menor, ela tem mais memória, tem novas tecnologias e traz a mesma performance. Então, realmente, fica difícil um comparativo aqui. É claro que a gente pode estar falando de placas no mercado, mas uma 3080 usada, bom, aí já muda bastante, bastante mesmo. Se você acha que o DLSS 3.0 não vai ser benéfico para você, porque você não vai usar em algum dos jogos, a 3080 e a 4070 continuam tendo o mesmo desempenho. Então, se você encontrar ela usada, talvez, ok, seja uma boa escolha. Mas a gente tá falando de placas que ainda se encontram novas. Dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, isso já não acontece mais. E sim, você pode ter uma RTX 3080 com performance de 4070, pagando muito menos nela usada. Você só não vai ter a vantagem do DLSS 3.0. E para Quad HD, eu acredito que 10 GB de VRAM ainda vai ser suficiente por algum tempo, mesmo com toda a polêmica envolvendo o uso absurdo de VRAM. Os 12 GB da 4070 também devem ser suficientes, só não se sabe até quando, porque isso depende muito da vontade dos desenvolvedores de otimizar os jogos, mas mesmo comentando que 12 GB seria o mínimo agora, para Quad HD eu acho que seria o suficiente por um bom tempo. Lembrando que sempre as placas X70 começam para Quad HD e acabam terminando para Full HD no fim da sua vida. Então você está pensando em longevidade, já pensa assim, e quem comprou uma 3080 já está se conformando que Quad HD é o presente e Full HD será o futuro. É assim que acontece com a evolução das placas. Hoje a gente tem uma 4070 que é, pelo menos como produto, superior à RTX 3080 e no mesmo preço realmente não faz sentido. E se a 4070 estiver mais barata, então, aí... eu nem sei porque que eu tô comentando isso. É o óbvio do óbvio.